Paz seja convosco. Estamos retornando aos nossos estudos, segundo a graça e misericórdia de Deus que nos tem sustentado. Saudação especial, não sei se nesse segundo período está aí, a nossa irmã Nair, lá de Cuiabá, que tem congregado conosco. Uma amiga minha do tempo que eu trabalhava na Philips ainda, Tânia, esposa do meu amigão Aurélio. Trabalhávamos juntos na Philips há muitos anos atrás. Ela mora lá em São Paulo, em Ribeirão Pires. Se estiver aí, Tânia, Deus te abençoe. Abraço no meu amigo Aurélio. Estamos neste segundo período, dando continuidade a esse estudo do irmão do filho pródigo. É algo que eu sempre tive interesse em trabalhar, e quando eu me deparei com esta obra, um irmão essa semana falou assim: pastor, você escreve bem demais. Não sou eu. Eu simplesmente interpreto, pego um livro e transformo numa linguagem que seja mais fácil para você entender. Apenas isso. Transformo o livro numa pregação, numa exposição. Mas a ideia, ela também não vem do autor, a ideia vem do Espírito Santo de Deus. Escravidão e nulidade. Outro sinal mostrado pelas pessoas que têm espírito de irmão mais velho é a submissão melancólica e baseada no medo. As pessoas, elas se apoiam no medo. O filho mais velho se gaba de sua submissão, da sua obediência ao pai, mas deixa transparecer o motivo das suas atitudes quando, naquele diálogo com o pai, ele diz: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus irmãos. Agora não é hora de ficar mandando mensagem para mim no WhatsApp não, hein? É hora de você assistir a Dominical. Estou ouvindo meu celular só pipipi, depois a gente conversa. A fidelidade a qualquer compromisso assumido envolve certa capacidade de obediência. Muitas vezes não sentimos vontade de fazer o que é preciso, mas fazemos mesmo assim em nome da integridade. Pastor Paulo, você me convidou, me pressionou, então a partir daí eu vou participar da oração. Não é por aí. Talvez se você, no momento inicial, constrangido participar, ok. Mas se você estiver lá na marra, só para eu não falar de você, só para você não se sentir constrangido, fica vendo filme, vai ver o Netflix, vai sentir as suas dores aí, as coisas, as suas dificuldades. Não há necessidade. O grupinho que tem participado lá, ele tem cumprido o propósito do Senhor. E no momento inicial, se você precisa desse choque, desse tranco, é como o carro. Quando eu dou esses trancos em você, através da pregação, através da ministração, não é para você andar só no tranco. É como um carro, acabou a bateria dele, ele não está pegando. Aí você ou pega uma chupeta, né, que você pega a bateria de um carro com um cabo e liga no outro para dar aquela primeira partida. Ou você coloca numa descida, vai empurrando, engata a segunda, e pega ele. Não é para você fazer sempre. Se você tem que fazer sempre, é porque tem algum problema. Tem que levar o carro no mecânico. Se você, apesar dos trancos, você só consegue participar nos trancos, alguma coisa está errada. Você tem que sondar o seu coração, ou mesmo olhar para Deus e fazer aquela oração dos Salmos. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Com certeza existe. O filho mais velho se gaba da sua obediência ao pai. Esta fidelidade, muitas vezes, ela é envolta como obediência forçada. É apenas para você, como diz uma música antiga lá do Erasmo Carlos, é só para você manter a sua fama de mal. É só para você manter essa capa da santidade. Entendeu?
O filho mais velho mostra que sua obediência ao pai nada mais é do que mero dever. Faz parte a obediência? Faz. Mas nós temos que trabalhar o nosso coração para esta tranquilidade. Exemplo. Quando a pessoa ela entra na igreja e ouve o conceito do dízimo, ela fica chocada. Foi assim comigo. Então, no momento inicial, eu pensava uma série de motivações para eu não fazer. E eu confesso que no momento inicial eu fazia com esse objetivo. A primeira coisa que eu queria que as pessoas vissem que eu estava cumprindo aquela determinação que a igreja assim estipulava. Mas confesso que isso não durou muito tempo. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente no sentido de receber e dar. Na ida para o falecimento do meu papai, a mamãe pegou uma certa quantia, deu uma quantia para mim, uma quantia para minha irmã. A primeira coisa que eu fiz foi abençoar a obra do Senhor com alegria, porque eu sei que não vai faltar. Então você começa fazendo as ordenanças por obrigação, mas depois você tem que converter em prazer. Mas o irmão mais velho não consegue. Ele faz sempre como um mero dever. De modo semelhante, irmãos mais velhos são obstinados na submissão a normas éticas e no cumprimento de todas as responsabilidades familiares, comunitárias e cívicas. A pessoa era extremamente correta. Uma pessoa que era assim. Meu pai. Papai falecido. Ele via as coisas de um prisma ferro e fogo, branco e preto, água e vinho. A vida não é assim. E as escrituras não são assim. Claro que existem, uma palavra bonita, hein? Preparou, Dolly? Princípios basilares. São princípios em que as escrituras se apoiam. Essas não se movem. Não tem interpretação. Mas algumas coisas, como por exemplo essa reunião de oração. A pessoa está com um problema no celular. Eu não estou dando justificação para você não, hein? Está com problema no celular. Não consegue ouvir. A internet é ruim. Entendeu? Vamos tentar remediar. Então a nossa querida Menísia, ela estava com dificuldade. Ela conectava e aí ela colocava o vídeo. E aí eu não sei se era por conta das piadas ou não, a internet dela falhava. Eu acho que era por causa das piadas. Bom, brincadeira. O que eu fiz? Liguei para ela, fizemos alguns testes e eu ensinei ela a desligar a câmera, porque consome menos banda. E a partir daí, o que ela fez? Ela entra na reunião de oração, ela saúda os irmãos, quando ela tem uma piadinha, ela conta a piada, interage com as pessoas, vamos orar. Ela fecha a câmera, porque a internet dela fica mais estável, e ela participa conosco. Quando chega no fim, ela abre a câmera, conversa conosco, beijo para cá, abraço para ali, não sei o que, nos despedimos. A pessoa que é o irmão mais velho não consegue se adaptar. De modo semelhante, irmãos mais velhos são obstinados na submissão ao cumprimento de regras, e nós temos que cumprir regras. Mas não é ferro e fogo. Há normas que elas podem ser levemente alteradas, como o dia do Senhor. O dia do Senhor é do Senhor. Não é para você encher laje? De novo, né, Rô? Encher laje, lavar roupa, lavar o carro e jogar futebol, passar um pano na casa, chegar no final do dia e estar exausto. Mas pode ser que você tenha que fazer alguma coisa dessa como um ato de misericórdia, que era algo que os fariseus não entendiam. E a grande maioria das curas de Jesus Cristo no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ele não é referenciado como Jesus, nós já estudamos isso em outros estudos, ele faz no dia do sábado. E os fariseus ficam indignados. Hoje não é dia disso, e Jesus está mostrando para eles. Quer dizer que eu não posso curar esta filha de Abraão, esse filho de Abraão, não posso ressuscitar, não posso aliviar as dores, mas se cair o seu jumento no buraco, você não espera na segunda, é isso? Ele está mostrando para eles que não é ferro e fogo. Mas a norma, as escrituras, não é o que eu acho, não é o que eu penso.
De modo semelhante, irmãos mais velhos são obstinados na submissão às regras. Mas isso não passa de um trabalho penoso, escravo e sem qualquer alegria. E isso também é um fator determinante. Se você é rígido, seja rígido primeiramente com você e não com os outros. Ensine, eduque, exorte, mas não exija. Para aquelas pessoas é um trabalho penoso. Não é feito com alegria. Eu chamo a sua atenção. Eu ligo para um, ligo para outro e chamo a atenção. Falo com um, falo com o outro, chamo a atenção. Eu faço com alegria. Não porque eu tenho o prazer mórbido de chamar a sua atenção, mas porque eu quero ver você melhor. Quero você sorriso, felicidade em Cristo. A palavra escravo significa, antes de ser forçado, do que sentir compelido ou atraído. Um escravo trabalha por medo. Abre aspas. Não um escravo do Senhor. Um escravo dentro do ambiente normal e secular, que ainda existem ainda nos dias de hoje, eles trabalham por medo. Vira e mexe, alguém encontra lá numa fazenda, lá no interior, lá do Piauí, sei lá, pessoas que estão trabalhando como escravas. Pessoas que, se não trabalharem, não comem. Medo. A escravidão nossa, nós somos escravos do Senhor, nós não temos vontade, o sentido é esse. Mas um escravo, ele trabalha por medo. Medo das consequências impostas pela força. Não é diálogo. E é este o significado da real motivação dos irmãos mais velhos. Em última análise, irmãos mais velhos vivem a vida correta por causa do medo, não por alegria, não pelo amor. Eles são prisioneiros dos seus próprias regras e dos seus próprios corações. A vida do meu papai, que eu já disse para você, é um exemplo disso. Uma pessoa que não se permitia ser feliz. Uma das grandes dores que minha mamãe ainda carrega, e quando eu converso com ela, ela exterioriza isso às vezes, é que não poderia ser alegre, não poderia se divertir, não poderia sair para se relacionar numa pizzaria, num negócio, porque sempre tinha alguma crítica, porque a coisa não era feita segundo o padrão que eu estabeleço. Isso faz com que a pessoa viva aprisionada. Uma pessoa que fazia um curso de pós-graduação de muito prestígio contou sobre um curso de ética nos negócios em que estava escrito: o professor dele recomendava a prática da honestidade nos negócios por 2 motivos. Primeiro, se você mentir ou enganar, pode acabar sendo pego, e isso seria ruim para o seu negócio. Segundo, se as pessoas da empresa sabem que estão trabalhando em um ambiente de honestidade, isso servirá para elevar o moral, fazendo com que os funcionários sintam estar acima da concorrência. Opa! Quer dizer que eu sou honesto para ter algo em troca. Eu sou honesto para que os meus funcionários se sintam bem. Eu sou honesto para que eu não seja preso. De fato, eles são bons motivos para ser honesto. Mas tal apelo acontece apenas pela motivação do medo, para que os lucros não se reduzam, para que haja um orgulho daqui uma empresa que você trabalha, que você construiu. Isso acontece muito com empresas familiares que passam décadas ou passam séculos na mesma família, e as pessoas constituem aquilo como um legado. E às vezes a pessoa ela faz o que for necessário para manter aquele legado. Tal apelo acontece apenas pela motivação do medo, para que se evitem reduzir os lucros, o orgulho, e para que possam se sentir superiores em relação aos outros. Diga a verdade, por isso será vantajoso, é o que resume o conselho. Ser verdadeiro e honesto não está baseado em você ser reconhecido como, e sim como você glorificar a Deus e dar um bom testemunho daqueles que servem a Deus. Eu estou falando com cristãos. As pessoas elas têm que ver em você pessoas diferentes, em que nas suas dúvidas e dificuldades elas vão a você buscar um conselho. Mas se tem em você uma pessoa
ruim, uma pessoa fora de um padrão, por que ela vai buscar o mesmo? Muitas pessoas não vão para a igreja, por quê? Porque vêm na igreja as mesmas coisas que vêm no mundo. Eu não estou falando de prostitutas, de homossexuais, de ladrões, eu não estou falando disso. Estou falando do farisaísmo. Pessoas que vivem apenas com uma máscara. Eu lembro que, não sei aonde que eu vi essa expressão, a pessoa ela muda ou tira a máscara? O que é cristão ele deveria mudar. Mas dentro do nosso conceito social, o que acontece é que as pessoas elas tiram a máscara para poderem se adaptar àquele momento. Os seres humanos adoram guetos, adoram nichos de pessoas que pensam de uma forma semelhante. Para isso as pessoas se adaptam, já falei na semana passada, com cor de cabelo, roupa, estilo de vestir e tal. Ela tem que ser aceita por aquele grupo. E ela muitas vezes ela se submete ou ela se prostitui em relação àquelas coisas que estão acontecendo apenas para ser aceitos. Mas o que acontece, entretanto, quando inevitavelmente se chega a situações em que contar a verdade pode ter um custo elevado? O que aconteceria se contar certa mentira lhe trouxesse uma enorme vantagem? Nessas situações, a motivação para ser honesto simplesmente evapora. Nós não vivemos num país de perseguição religiosa ainda. E se alguém perguntar para você se você é cristão, com um facão na mão ou com uma AR-15 na mão e falando assim: se você for cristão eu te mato. Se você se declarar cristão, eu mato a sua esposa, mato o seu marido, mato o seu filho, mato o seu pai, mato a sua mãe. Como que você reage? É assim que esses cristãos da igreja perseguida vivem aí fora. E algumas pessoas dentro do nosso próprio Brasil. Se você mentir, você recebe uma vantagem. A sua honestidade, ela permanece? Ou ela evapora? Alguns dos maiores escândalos corporativos da última década envolviam membros devotos e proeminentes das igrejas. Pessoas que dentro das igrejas, fora da igreja, as pessoas elas não conseguem, eu consigo separar as coisas. Quando eu estou na empresa eu sou assim, na igreja eu sou de outro jeito. Não, não é isso. Você não é uma pessoa que divisível, não é uma roupa que você coloca e tira. A obediência do irmão mais velho conduz apenas a uma submissão escrava e ressentida à lei. Uma coisa é ser honesto e evitar mentir visando o seu próprio bem. Outra coisa é fazer isso em nome de Deus. E aí a coisa complica. A primeira pergunta que eu disse para você é: se você tivesse que mentir para receber algum benefício, você mentiria? Ou para você não ficar muito chocado, você não falaria a verdade? É a mesma coisa. O que acontece é que muitas pessoas colocam o nome de Deus na frente. E a justificação é: eu faço isso por causa disso. Que é aquele exemplo que eu dei para as igrejas. A pessoa vem, rouba a casa da viúva, rouba o apartamento do idoso, tira as economias com pretensas promessas e campanhas e justificam: mas eu mantenho um asilo, eu mantenho um missionário. Os fins não justificam os meios. Isso não é bíblico. Uma coisa é ser honesto e evitar mentir visando o seu próprio Deus. Outra coisa é fazer isso em nome de Deus. Girar a guerra santa é uma pseudo-guerra por causa de Deus. Ou do Deus deles. Em nome da verdade e por amor às pessoas que nos cercam. Uma pessoa motivada pelo amor em vez de pelo medo não irá apenas obedecer à lei, mas irá voluntariamente procurar novas maneiras de conduzir os negócios com transparência e integridade. Pastor, não dá para trabalhar no Brasil pagando imposto. Será que não? Não vou por aí. Quando você está dirigindo, você só anda na velocidade da via quando tem radar ou tem blitz de Detran? Ou você respeita a velocidade independente do revés que você vai ter lá de multa ou alguma coisa assim?
Sabia que isso é pecado? Há uma norma. E você, como habilitado, você sabe. E está mostrando. Nesta via é 60 km por hora. Ah, mas não tem radar. Eu vou... Foi algo que eu chamei a atenção dos meninos alguns anos atrás. Apesar de ninguém estar vendo, Deus está vendo. E isso é pecado. A honestidade nascida do medo em nada contribui para eliminar a causa fundamental do mal no mundo. O egoísmo radical do coração humano. Quando nós vemos, por exemplo, na década de 60 em especial, década de 60 e anteriores, aqueles filmes americanos em que havia um bebedouro para o homem e um bebedouro para o branco e um bebedouro para o negro. O negro só podia entrar num bar que era de negros. Isso é farisaísmo. Pessoas que se dizem cristãs conseguem fazer esta acepção de pessoas. Na verdade, a moralidade baseada no medo serve apenas para fortalecer esse sentimento egoísta, já que, de qualquer maneira, irmãos mais velhos são moralistas apenas visando o benefício próprio. A moralidade, o estabelecimento de regras que é saudável dentro da nossa sociedade, é algo que, para eles, os irmãos mais velhos, ele só tem que ser praticado enquanto me privilegia. E aí uma frase boa do meu papai: o meu direito, não é dele, né? Ele ouviu em algum lugar. O meu direito acaba quando começa o seu. Parar na frente da garagem do outro só por um minutinho é sua garagem? Alguém te permitiu fazer isso? Não. Você está bravo por quê? Se ouviu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Talvez sejam gentis com os outros e ajudem os pobres, mas em sentido mais profundo essas ações são realizadas porque visam a bênção de Deus. Isso acontece com o Espiritismo. Eu faço para ter uma vida melhor na outra encarnação. Eu não faço por fazer. Eu faço porque eu tenho que fazer. A moralidade baseada no medo serve apenas para fortalecer esse sentimento egoísta. Talvez sejam gentis com os outros e ajudem os pobres, mas em um sentido mais profundo essas ações são realizadas porque visam a bênção de Deus. Quando pensamos na aplicação religiosa do espírito do irmão mais velho, ou porque querem pensar em si mesmos como pessoas virtuosas e caridosas, no aspecto secular da atitude. Uma historinha para você, para ilustrar essa condição. Era uma vez um jardineiro que conseguiu uma enorme cenoura dentro da sua plantação. E ele falou assim: eu não vou comer essa cenoura. Eu vou levar essa cenoura para o meu rei. E ele pediu uma audiência para o rei. Teve toda a dificuldade de ele conseguir chegar lá. E o rei, conforme aqueles filmes medievais, ele olhou para o seu súdito e falou assim: o que eu posso fazer por você? E o jardineiro, o plantador lá, ele falou assim: meu rei, você não precisa fazer nada por mim. Eu estava plantando e eu colhi esta cenoura. E eu achei essa cenoura tão bonita, com um aspecto tão saudável, deve estar tão saborosa, que eu achei que não deveria eu comer. Mas eu deveria ofertar a você, meu rei, para que você pudesse, dentro dos seus manjares que você come, você possa ter também esta lembrança do seu servo. E o rei olhou para aquilo e ficou muito feliz. E falou assim para o jardineiro: eu estou tão feliz com a sua atitude que eu quero retribuir mesmo que você não esteja pedindo. Do lado do castelo tem uma terra que ela é muito fértil. E eu guardo para as minhas plantações, mas eu quero dar para você. E aquele jardineiro falou assim: olha, meu rei, realmente eu não vim com esse propósito, mas eu recebo de bom grado esta terra que você está me dando, e eu prometo que eu vou cuidar com muito zelo. E se eu tiver mais uma vez algum legume, alguma coisa que me alegre os olhos, eu vou trazer para te abençoar. E eles se despediram. Ali estava um nobre, e ele olhou e falou assim: pera um pouquinho, se esse cara, que não é nada,
ele deu a cenoura para o rei e recebeu uma terra, eu vou escolher uma coisa melhor. Eu tenho um cavalo. É o melhor. Eu ia falar plantador de cavalos, né? Plantador, um criador. Um criador de cavalos. E ele tinha um cavalo que era um exemplo, né? Aquele garanhão lindo, reprodutor, bonito, viçoso. Eu vou dar esse cavalo para o rei. E quando eu der esse cavalo para o rei, eu tenho certeza que eu vou ganhar muito mais. No dia seguinte, o nobre se apresentou diante do rei e em suas mãos estavam as rédeas de um belo garanhão. E ele se curvou e disse: meu senhor, eu crio cavalos. E este é o melhor cavalo que eu jamais criei e que eu jamais vou criar. E eu quero lhe dar de presente como prova do meu amor e do meu respeito. Mas o rei olhou para aquele homem e conseguiu enxergar o seu coração. Agradeceu, aceitou e falou: tchau. O nobre ficou de boca aberta. Depois disse o rei: permita-me explicar. O jardineiro estava dando a cenoura para mim, mas você está dando o cavalo para si mesmo. Você entende a diferença? Voltando ao conceito de dízimos e ofertas, você entregar para receber algo em troca, não tem valia nenhuma. Não tem valor nenhum. Você trabalhar na obra do Senhor por obrigação, idem. Eu tenho muito mais satisfação de ver, pelo menos na época que a gente estava fazendo o nosso trabalho lá, o Felipe, a Rayane e a Lourdinha lutando para fazer um louvor para nós, mas com o coração desejoso de fazer a coisa certa, do que ter uma pessoa ótima tecnicamente, mas com o coração longe do Senhor. Quando eu vi a Lourdinha escolhendo as músicas, ela entrava em contato comigo durante a semana, apresentava: olha, fiz esse texto. Você vê a dedicação da pessoa. Da mesma maneira que eu não sou o melhor dos pastores, a Lourdinha também não é a melhor das cantoras. Mas quando ela está ali, o que ela está fazendo junto com os nossos queridos Felipe e Rayane, ela está apresentando algo de coração. Mesmo que às vezes o nosso irmão Cláudio olhava e falava assim: está fora do tom, está apresentando de coração, está tentando fazer o melhor. E é isso que nós temos que tentar fazer. Porque o Senhor, Ele tem os coros celestiais dos céus que são perfeitos. Estão lá com o Senhor Isaías, Elias, Mateus, Marcos, Lucas, João, pessoas que poderiam, se Deus falar assim, prega alguma coisa aí, eles iam falar uma pregação maravilhosa. Mas quando a gente faz de coração, desejoso em agradar ao Senhor, é recebido de uma maneira diferente. Este homem, ele deu o cavalo para si mesmo. Ele não deu para o rei. O prazer, os irmãos mais velhos têm a capacidade de fazer o bem para os outros. Nós não estamos negando. Mas não pelo prazer da ação em si mesmo, por amor pelas pessoas ou para o deleite de Deus. Eles não estão alimentando os famintos, nem investindo os que têm frio de verdade. Eles estão alimentando e investindo a si mesmos. No dia do Senhor, o Senhor vai olhar para algumas pessoas, pastores, mestres evangelistas, pessoas do louvor, diáconos, e vai falar que eles não são filhos de Deus. E aqueles homens vão se justificar: mas Senhor, em teu nome eu dei água para o sedento, eu visitei os ladrões na prisão, eu ajudei os enfermos, recebi na minha casa pessoas que não tinham onde morar. E Jesus Cristo vai falar assim: vocês fizeram isso apenas para si mesmos. O egoísmo fundamental dos seus corações não só permanece intacto, como continua sendo alimentado pelo moralismo baseado no medo. Eles são alimentados, eles alimentam as suas prisões com as boas ações. E isso pode explodir, e até mesmo acaba explodindo de maneiras chocantes. E por tal motivo que muitas igrejas são assoladas pelas fofocas e pelas disputas, porque as pessoas, irmãos mais velhos, não recebem a atenção que eles querem. O trabalho pastoral ele é complicado.
nesse sentido, porque as pessoas elas querem ser atendidas nas suas necessidades. E se você cita um e não cita o outro, o coração dá aquela borbulhadinha, mais ou menos. Eu acho que ele não falou isso comigo porque ele não me ama. Também por esse motivo, muitas pessoas moralistas vivem de modo aparentemente casto, para depois se entregar aos mais escandalosos pecados. Pessoas que você olha e fala assim, mas essa pessoa era tão correta. Às vezes você vê uns crimes, né? A pessoa entra com uma arma numa escola, mata bebê, mata mulher, adolescente, idoso, e aí ele se mata, aí você vai falar com os pais, e ele fala assim, mas ele era uma pessoa da igreja, ele era uma pessoa respeitadora, uma pessoa moral, correta, mas quando explode, acontece essas coisas. Debaixo do aparente altruísmo, que é fazer em favor do outro, se esconde um enorme egoísmo. Os deveres religiosos e morais, para eles, são um pesado fardo, muitas vezes esmagadores. Pessoas que vivem nas igrejas, debaixo de um jugo, homossexuais que se dizem sair do armário, eles não lidam com o seu problema, mas eles não conseguem mais lidar com aquilo. Pessoas que tomam remédios tarja preta, e começam a ficar com uma ansiedade, uma angústia tremenda, e chega uma hora que eles param de tomar e dá um boom químico no seu organismo. A frustração emocional e o tédio interior com a vida acabam reprimindo e os fazendo renegados. Os irmãos mais velhos sentem grande pressão para parecer e até mesmo para si próprios felizes e contentes. Outra palavra bonita, hein, Lúcio? Presta atenção. O ódio. Ou seja, a motivação. Quantas pessoas postam coisas no Facebook, Instagram e outras simplesmente para mostrar que eu sou feliz? Se você começar a ver muita postagem de uma pessoa que não posta, é a carinha aqui, o rostinho daqui, a festinha dali, e aí eu sou feliz, a pessoa no coração dela, ela está querendo que alguém lhe dê atenção. Já viu aquelas postagens no Facebook? Estou triste, eu só quero um oi seu. A pessoa ela vive em prol disso. Nós vivemos um tempo ímpar na vida do ser humano, no sentido de planeta Terra, em que as pessoas elas se isolaram e elas vivem apenas para si mesmas. É tão difícil você voltar a interagir com as pessoas. Eu sei que você, como eu, está desejoso de voltar para a igreja, fisicamente. Mas quando nós voltarmos para a igreja, algumas coisas elas vão vir à tona. A sua dificuldade em se arrumar para chegar na hora certa. A sua dificuldade de ficar quieto, sentado. Porque aqui nós estamos no digital, eu não estou te vendo. Eu quero ir no banheiro, você levanta e vai. Eu quero tomar água, eu vou e tomo. Eu vou na feira, daqui a pouco eu volto. Lá não vai ter isso. Essas coisas vão fazer diferença. O tempo, você vai começar a pensar, poxa, agora eu tenho que sair da igreja e eu moro lá em Santa Maria, agora eu vou demorar 20 minutos para chegar em casa, ainda tenho que fazer lanche. Essas coisas vão borbulhar no seu coração. Se prepara. Os deveres religiosos e morais para os irmãos mais velhos são um pesado fardo, muitas vezes esmagadores. Os irmãos mais velhos sentem grande pressão para parecer, até mesmo para si próprios, que eles são felizes e contentes. Eu tenho que mostrar para todo mundo. É por esse motivo que às vezes irmãos mais velhos altamente moralistas estragam suas vidas e, para a surpresa de todos que os conhecem, abandonam as correntes de suas obrigações e passam a viver como irmãos mais novos. Chega um momento em que a pessoa não consegue suportar mais essa pressão de viver como irmão mais velho. Aí ela cai para o outro lado. O ser humano ele trabalha com extremos. Eu já falei para você que o cristianismo ele é centralizado. É algo que você tem que tentar viver de que maneira? Equilibrado entre a moralidade e a sobriedade. Você vai andando, vai ajudando as pessoas, doa aquilo que pode dar, não dá o que não pode. É feliz com os que são felizes, chora com os que choram. Você tem que se adequar. O apóstolo Paulo fala que ele se fazia louco para falar com os loucos. Isso não é perverter a sua doutrina, o seu cristianismo. É simplesmente
abaixar, descer um pouquinho ao nível da pessoa para que ela possa entender aquilo que você está falando, que é exatamente o que eu tento fazer com o livro. Talvez se eu der esse livro para você ler, você não entenda, ou você se confunda. E às vezes eu falando, para você é mais fácil. O último sinal pela qual podemos identificar o irmão mais velho é a falta de certeza em relação ao amor do pai. Como você faz para receber coisas em troca? Enquanto você está recebendo coisas em troca, você acha que você é amado. Quando você não tem, você acha que você não é amado de Deus. É a hora que você acha que você está longe de Deus. É a hora que as campanhas te atraem. É a hora que as coisas humanas te atraem. Porque você acha que você não é amado de Deus porque você parou de receber aquilo que você estava recebendo. É por esse motivo que irmãos mais velhos, altamente moralistas, integram as suas vidas e passam a viver como irmãos mais novos. Diz o irmão mais velho: nunca me deste nem um cabrito por festejar. Pai, você estava me amando, mas quando você matou o bezerro cevado pelo aquele que gastou o teu dinheiro com as prostitutas, eu lembrei na minha memória que apesar de eu nunca ter pedido, mas não importa isso, apesar de eu nunca ter desejado isso, mas isso não importa, você nunca me deu um cabrito. Você nunca mostrou que me ama. Não há dança nem alegria na relação do filho mais velho com seu pai. Enquanto estiver tentando merecer a salvação por meio da tentativa de controlar Deus com suas bondades, você jamais terá certeza de que é bom o suficiente para Ele. Enquanto você ficar medindo o amor de Deus apenas pelo seu saldo no banco, pela sua falta de lutas e dificuldades, você nunca vai ser feliz com Deus. Porque você sempre vai achar que você merece algo em troca. E você não merece nada. Você não merece nada. Você simplesmente não terá certeza se Deus o ama. E se Ele se alega em você. Quando Jesus Cristo estava sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, o céu se abriu. E do céu desceu o Espírito Santo em forma de pomba e repousou sobre a vida de Jesus Cristo. E a voz dos céus falou: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Quando Pedro estava lá no Monte da Transfiguração com outros discípulos, e apareceu Elias, apareceu Moisés, e Jesus Cristo ele se transfigura, e Pedro está lá: vamos montar uma tenda? Vamos montar aqui uma fogueirinha, fazer um churrasco, fazer alguma coisa para a gente ficar aqui porque aqui é legal? Jesus brada do céu: cala a boca, Pedro. Ouve, meu filho amado. Ele tem o prazer nele. Se você apoiar o seu cristianismo na sua conta bancária, no seu relacionamento afetivo, na sua saúde, nas coisas que você faz, você nunca vai sentir o verdadeiro amor de Deus. Dia após dia você tem que se despojar disso. Tem que aprender uma lição difícil. Confesso a vocês que eu ainda não aprendi, eu estou ainda a caminho. Pastor, se você que é o meu pastor não viveu, começa a caminhada. Começa a caminhada. Quando a coisa está boa demais, pode ser que um vento de tempestade esteja no horizonte. E se você for se alicerçar nas coisas que você tem, este grande vento, lembra dos 3 porquinhos? Se a sua casa for de palha, o vento leva. Se a tua casa for de madeira, o vento leva. Mas se a tua casa estiver alicerçada na rocha, não há nenhum vento que possa te derrubar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, porque apesar de irmãos mais velhos, o Senhor tem nos amado, tem nos ajudado, nos abençoado. Queremos pedir que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Entrega esta palavra, entrega o teu coração nas mãos do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, maravilhoso e majestoso Deus. Meus queridos, minhas queridas, agradeço pelo tempo que esteve comigo, junto conosco, como igreja. Peço que Deus possa te abençoar nesta tarde, que você tenha um tempo de comunhão com a sua família, que você possa ter um almoço gostoso, dar uma descansadinha à tarde, para não ficar de noite pescando, entendeu? Nós temos um culto abençoado, uma palavra que vai falar um pouco sobre o fim dos tempos, dentro da ótica de 1 Pedro.
sobre como o coração daqueles homens que viviam nos tempos de Cristo, eles pensavam sobre o fim dos tempos. Vai ser uma palavra importante e interessante para você. Espero você às 19 horas, ou melhor, às 10 para 7 da noite já vai estar o link aberto. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça.